Então nós vamos para o estudo, a queda da grande meretriz, Apocalipse capítulo 17. Nessa noite nós estudaremos apenas o capítulo 17. O capítulo 17, amigos, algumas pessoas acham que o livro do Apocalipse ele é difícil de entender. Não vou dizer para você que é o livro mais fácil de ser compreendido. O livro de João, o mesmo autor, quando ele escreve o Evangelho, é mais fácil quando ele fala, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, quando os Evangelhos, eles são mais simples. Então, o Apocalipse, ele não é o livro mais fácil, mas também não é um livro impossível de ser compreendido. No entanto, que nós estamos estudando, e o nome dele é Revelação, e Deus tem se revelado. Mas, se ele já é, talvez, um dos livros mais difíceis de compreender, o capítulo 17, ele é o capítulo campeão das dificuldades de entendermos e de ter entendimento. Sabe por quê? Porque, inclusive, existem muitas teorias, existem muitas heresias, inclusive, e diversas interpretações sobre este único capítulo, o capítulo 17. Então, eu preciso que você, nesta noite, esteja com a sua Bíblia, com a sua caneta, o seu papel, para que você possa fazer as suas anotações, mas, mais do que nunca, nós precisaremos da presença do Espírito Santo para nos iluminar. Então, antes de abrirmos a palavra de Deus, nesta noite, nós iremos fazer uma oração. Tem gente que fala, mas eles oram um dia sim, um dia não. Queridos, só lembrando vocês que aqui, antes de começarmos, nós fazemos várias orações. Oramos quando chegamos, oramos quando dá 7h30 que vai entrar no ar, oramos 2 vezes depois ainda, pedindo tranquilidade, paz, que tudo funcione bem. A Priscila depois ora. Então, o que não falta aqui é oração. Só que ao mesmo tempo, orar nunca é demais. Está bem? Então neste momento nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para o estudo do Apocalipse 17. Está bem? Então, vamos orar. Querido Pai, estamos com a Tua palavra aberta. As Escrituras Sagradas se abriram e começaremos a estudar o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Queremos, Senhor, que mais uma vez o Teu Santo Espírito unja, Senhor, os nossos ouvidos, unja, Senhor, o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra. E eu te peço de forma muito especial, Senhor, unja meus lábios, para que eu fale somente aquilo que é da Tua vontade. Nos abençoe e nos ilumine, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Amigos, o livro do Apocalipse, quando estudamos o capítulo 17, na tela você vai poder ler comigo esta afirmação. Qualquer interpretação do livro, do estudo do Apocalipse, que não se centralize em Jesus Cristo e em sua palavra, né, erra o alvo. Então, qualquer estudo bíblico do livro do Apocalipse, que o alvo não seja Jesus Cristo e a sua palavra, está errado. Uma compreensão equivocada da profecia pode levar as pessoas a se concentrarem nos tempos difíceis que se aproximam, e não no Cordeiro, que já nos assegurou a vitória final. Então, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós devemos ter em mente que quem contou toda a história, quem revelou foi Jesus Cristo. Aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, aquele que está no controle de tudo. Ele nos revelou o livro do Apocalipse. Então, se você, quando estuda o livro do Apocalipse, de forma muito especial, o capítulo 17, se o seu foco não estiver em Jesus Cristo e no estudo da palavra, você vai começar a focar, sabe no quê? No chifre, na besta, no animal daqui, no animal dali. O foco do Evangelho, do Apocalipse, as boas novas do Apocalipse, a revelação do Apocalipse é a vitória de Jesus Cristo. Olha só esse texto, está dentro do capítulo 17, o verso 14, diz assim:
Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, olha só que texto poderoso. Antes de iniciarmos de forma prática o capítulo, quase que verso por verso, como nós temos feito, Apocalipse 17, verso 14, já garante que todo o mal, desde o dragão, Satanás, as bestas, todo o poderio maligno, eles se juntam e eles vão lutar contra Jesus Cristo, que é o Cordeiro. E eles perdem. O Cordeiro vence, o verso 14 diz. E o Cordeiro vence porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você está vendo como o foco do livro do Apocalipse não pode ser nos que perdem. O foco do livro do Apocalipse tem que ser com o que ganha. E o que ganha aqui é o Cordeiro de Deus. Porque ele é o Senhor dos senhores e ele é o Rei dos reis. E ele não vence sozinho. O texto diz assim também: vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Amigos, tenho certeza que você um dia já foi chamado por Deus. Só o fato de você estar me assistindo, nesta noite, ou se você estiver assistindo até durante o dia, amanhã, ou em outro dia, está ficando gravado essas aulas. Deus, ele te chama. E o fato dele estar te chamando é porque ele quer te eleger. Ele quer que você seja um eleito dele, através do batismo. Ele quer te eleger para a salvação, um eleito para assumir o reino de Deus. E os que vencem são os chamados, os eleitos e os fiéis. Aí sobre a fidelidade eu preciso dizer algo para você. Sabe quanto tempo que nós precisamos ser fiéis? Queridos, a nossa fidelidade ela não deve ser um dia. Tem pessoas que se vangloriam porque tentaram me dar foram me passar um troco errado no supermercado, e aí eu olhei, estavam me dando R$5 a mais, e aí então eu devolvi os R$5. Aí você bate no peito e fala, como eu sou fiel. Mas queridos, e quando de repente você é tentado com um valor agora de R$50 mil, R$500 mil, será que a sua fidelidade também permanece do mesmo jeito? Queridos, aqueles que vão estar com Jesus Cristo, os fiéis que estarão com Jesus Cristo, são aqueles que são fiéis sempre, são aqueles que são fiéis todos os dias. Então, tenha em mente que no capítulo 17 que nós vamos estudar, ele é um livro que fala de salvação e de vitória, tanto de Jesus Cristo, como também daqueles que estão juntamente com ele. Começaremos então lendo Apocalipse capítulo 17, verso 1 e 2, ok? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, o que nós vimos nesse verso 1? Veio um dos 7 anjos, um dos mesmos anjos que derramaram as taças, um dos mesmos anjos que derramaram as pragas, assim como nós estudamos ontem. Esse anjo veio e falou com ele. E ele disse, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então, mostrar-te-ei o julgamento e sentado sobre muitas águas. A palavra julgamento, nós vamos trabalhar, eu vou mostrar esse conceito de julgamento para vocês. Nós vamos descobrir quem é essa grande meretriz e vamos compreender também o que significa estar sentada sobre muitas águas. Está bem? Então, nós vamos em frente agora para descobrirmos. Primeiro, quando fala sobre julgamento da grande meretriz, quando buscamos a palavra julgamento no grego, nós encontramos 2 palavras para julgamento. Uma é a palavra crisis e a outra é a palavra crima. Crisis significa um juízo em andamento.
Volta aqui para mim. Então, essa palavra crises, ela é usada dentro de um contexto quando fala que nós estamos vivendo um juízo investigativo. Ou seja, hoje Jesus está no céu olhando os livros, passando nome por nome, começando por Adão, Eva, Abel, Caim, nome por nome. E ele vem passando até chegar o último nome. E aí então fecha-se a porta da graça. Isso é juízo investigativo, é um juízo que está em andamento, ok? A outra palavra é a palavra crima, pronúncia do resultado, que pode ser positivo, como uma absolvição, ou negativo, como uma condenação. Então, a palavra que aparece no verso 1, que diz, mostrar-te-ei o julgamento, essa palavra é a palavra crima. Ou seja, aqui vem a condenação, ok? Aqui, então, é um pronunciamento da condenação da grande meretriz. Muito bem? Vamos em frente. O capítulo 17, ele tem 3 divisões. Eu tinha feito uma anotação no último slide, mas não lembrei o que eu quis dizer com aquela anotação. Mas vamos em frente. Divisões do capítulo. O capítulo 17, ele pode ser dividido em 3 partes. O verso 1 e o verso 2, que foram os versos que nós já lemos, ele é a fala do profeta, é uma fala introdutória, quando ele está explicando sobre o que ele vai comentar, ou sobre o que ele viu. Do verso 3 até o verso 6, vem a descrição da visão. Ele descreve a visão dos símbolos, né, por João, ele vai falando o que ele viu, e a partir do verso 7, depois até o verso 18, vem a explicação do anjo. Nós vemos agora, a partir do verso 7, então, o anjo explicando a visão e os detalhes, para que João pudesse ter uma compreensão correta. Então vamos agora para o verso 3, e eu peço a sua atenção, porque tem muitas coisas para aprendermos nessa noite, detalhes que vão evocar coisas que nós já estudamos e que você precisa talvez aí trazer aí à sua mente. Verso 3, lembra que agora ele começa a descrever a visão. Transportou-me o anjo em espírito, então ele entrou em visão, e ele foi levado a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 6. Agora, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Muito bem. Esse texto é uma explicação inicial que eu vou dar também, para que a gente possa ter de forma clara, né, tudo o que acontece em Apocalipse capítulo 17. Você viu no verso anterior, no verso 3, que quando ele entrou em visão, ele foi levado ao deserto. Você lembra que recentemente nós estudamos sobre o deserto? Durante 2 aulas eu falei sobre algo que aconteceria no deserto. Está lembrado? Se você não estiver, aguarde que eu vou explicar novamente. E tanto o deserto como uma mulher, eu falei aqui para vocês, ok? E agora tem outras características, que ele se admirou com grande espanto. No verso 6, ele viu a mulher, e ele vê essa mulher agora embriagada com o sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus, e agora ele se admira com grande espanto. Amigos, vem aqui. Quando é que você vê um leopardo com 7 cabeças, com 10 chifres, com pata de urso, postura de leão, né? Um leopardo com 7 cabeças? Quando que você vê isso? Você não vê isso naturalmente. E não fala que João se espantou. Quando é que você vê um animal saindo também na terra com 2 chifres de cordeiro? Quando é que você vê um dragão com 7 cabeças? Quando é que você vê 4 seres viventes com a cabeça cheias de olhos, com 6 asas? Quando é que você vê, né, alguns personagens que nós já estudamos aqui, e em momento algum você vê João falando, admirei-me com grande espanto.
Você não vê isso. O que é que ele viu nesta mulher? Por que que esta mulher, do Apocalipse 17, esta mulher que está montada numa besta, o que é que acontece que deixa ele espantado? E não é um espanto, não é um susto qualquer, é um grande susto. A própria frase, tanto no português como também no grego, faz questão de enfatizar que foi grande o susto que ele levou. Vamos tentar entender então o que é que ele viu que pode ter levado ele a se assustar. Olha só quando nós estudamos recentemente. Lembra dessa imagem? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, achando-se grávida. Lembra disso daqui? Simbolizando, né, a igreja pura de Deus. Lembra que eu falei para vocês que mulher simboliza a igreja? Que mulher branca, né, assim, com vestiduras brancas, ela simboliza a esposa de Deus. Mas essa mesma mulher, ok? Quando ela está apostatada, ela é chamada de meretriz. Você lembra na aula que eu falei isso para você? Então aqui nós encontramos uma mulher. João também viu essa mulher e entendeu. E aí depois o texto, nesse mesmo estudo de Apocalipse 12, diz: e a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O que significa o deserto que nós estudamos? O deserto era ali, né, os Estados Unidos, ou um lugar onde esta mulher encontrou refúgio, aonde ela ficou protegida num período de 1260 dias. E aí no final do capítulo 12, e também do capítulo, principalmente aqui no capítulo 14, mas vamos ver aqui no verso 12 é o suficiente, no capítulo 12, irou-se o dragão contra a mulher, 12 verso 17, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabe o que nós vimos aqui? Nesse texto que acabei de ler, Apocalipse 12, 17. O dragão se ira contra a mulher. Nós vamos ver essa ira daqui a pouco. Mas ele não luta mais contra a igreja. Ele não luta mais contra a mulher. Porque agora a mulher já não mais o incomoda. A mulher agora, ela se apostatou. A mulher agora, ela já não se veste mais de branco. A mulher, no final dos tempos, essa mesma igreja que um dia manteve toda a verdade, foi uma igreja pura, chamada de a Igreja de Deus. Essa igreja, durante os 1260 anos, ela perseguiu também os santos. Ela se embebedou do sangue dos santos, perseguiu e tomou o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. E agora João, que conhecia a mulher de branco, ele vê agora a mesma mulher, aquela mulher pura, agora ele a vê embriagada como uma meretriz. E é por isso que ele se assusta com grande espanto. Olha só aqui, 17 e 14, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas. Essa era a mulher que estava de branco, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É por isso então que quando nós vemos no verso 6, que foi o que nós vimos, finalzinho do verso 6, João se admira, João se assusta, porque se a mulher representa a igreja era pura, e ela veio e ela foi se prostituindo, ao ponto de no final dos tempos, no tempo do fim, essa igreja, ela estará associada a Satanás, perseguindo os restantes, perseguindo um pequeno grupo que permanece fiel a Deus, não a placa de igreja. Talvez eu esteja falando para alguém que está se relutando
e está, quem sabe, de forma virtual, brigando comigo, brigando com o Espírito Santo, porque você está defendendo uma placa de igreja. Meu querido irmão, minha querida irmã, presta atenção. Não existe placa de igreja que salva. Se você está falando, não, porque eu não admito que esse pastor fale da minha igreja, queridos, não defenda a sua igreja, defenda a palavra de Deus, porque o povo de Deus, ele não é salvo porque ele pertence a uma placa, a placa de igreja. O povo de Deus, ele é salvo porque ele está junto com o Cordeiro, ele é fiel. Fiel a quê? A palavra de Deus. Deus o chama e ele permanece fiel à palavra de Deus. Quem é salvo é quem faz a vontade de Deus e não quem é fiel a um homem, a uma placa de igreja. E é isso que Deus está falando para você. E olha só aqui o verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, fazendo referência a uma cidade, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aí vem o texto que nós já lemos, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas. Porque esta mulher, por que ela está embriagada? Porque ela se associou a quem perseguiu as testemunhas de Jesus Cristo, perseguiram os santos durante a Idade Média, do ano 538 a 1798. Essa mesma mulher que deveria permanecer fiel, ela se prostituiu. E ela começou a andar. Essa prostituição, queridos, tem a ver com as abominações e o desrespeito com a palavra de Deus. Não fazer o que Deus pede, e sim o que a pessoa deseja, ou seguir tradição humana, ao invés de seguir a vontade de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, vamos tirar aqui algumas dúvidas. Esta mulher que nós vimos, ela, todo o contexto, né, ali também com a besta, ela é uma contrafação do poder religioso. Quando nós buscamos as palavras que refazem ali e descrevem as vestes que essa mulher usa, é a mesma e é parecido com a mesma frase lá de Êxodo, capítulo 28, versos 5 e 6, quando fala da vestimenta sacerdotal. Êxodo 28, 36 fala da santidade ao Senhor, na mitra do sacerdote, escrito santidade ao Senhor. E já esta mulher, ela tem ali escrito, né, Babilônia, mãe das meretrizes e das abominações da terra. A taça na mão reflete, né, o momento ali de libação oferecida no santuário, o sacrifício realizado dentro do santuário. Então, aquele mesmo sangue que era para perdão, aqui ela vem cheia de sangue, mas é um sangue da prostituição. É um vinho embebedando e trazendo o engano, ok? Distorcendo as verdades. E Babilônia tenta se assemelhar à Nova Jerusalém. Então, quando fala que viu a grande cidade, lá em Apocalipse 21, nós vamos estudar, não amanhã, mas é o último estudo de sexta-feira, nós vamos estudar o lugar aonde você vai morar, sabia? Você já viu um corretor de imóveis, quando ele abre assim uma planta e mostra as possibilidades de terreno para você comprar, as possibilidades de construção? Eu não sou corretor de imóveis, sou pastor, mas sexta-feira eu quero mostrar para você o lugar aonde você vai morar. Não é aqui nessa terra do jeito que ela está. Eu quero te mostrar que Deus está preparando um lugar para você lá no céu. E depois teremos também uma nova terra. Então aguarde. Sexta-feira é o dia de você assumir a sua escritura, né? É o dia de você tomar posse dessa bênção, da escritura do teu terreno e da tua casa lá no céu. Diferente de outras igrejas que já vendem, ok? Isso daí, tem igreja que vende a escritura lá do céu. Queridos, isso daí Deus não cobra, porque Ele pagou o preço, que é o preço da sua morte, e Ele oferece para a gente de graça. Então, fique atento para o estudo de sexta-feira, está bem? Então, a descrição da meretriz, ela vem sentada sobre muitas águas, vou falar sobre isso daqui a pouquinho.
ela se prostituiu com os reis da terra. Olha só, isso é muito importante. Ela se prostituiu com os reis da terra. Esses reis são líderes, e esses líderes, eles podem ser inclusive líderes religiosos. Ela embebedou os habitantes da terra, ou seja, tirou a consciência, aquilo que era para as pessoas fazerem de forma consciente, elas fazem agora sem pensar, sem refletir, fazem por mera tradição. Ela estava num deserto, montava numa besta escarlate, vestida de púrpura, ouro e pérolas, e na fronte estava escrito Babilônia, a grande mãe, embriagada com o sangue dos santos, grande cidade que domina. Então, essas eram as descrições. Mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher? É uma pergunta que se faz. E algumas pessoas interpretam de um jeito, outras interpretam de outro jeito. E eu vou dizer para você a linha de interpretação que eu tenho, e eu sigo, né? É uma linha teológica em relação a isso, de quem é essa mulher e de quem é também o animal. Eu vou fazer referência aqui ao teólogo Ranko Stefanovic. Ele é um dos grandes teólogos, ele é professor de Apocalipse na Universidade Andrews. E aí, então, em um dos seus livros, ele faz esse comentário, e eu não queria simplesmente só citá-lo, eu fiz questão de colocar o nome dele ali, quase que uma homenagem, porque durante esse estudo, muito do que eu estudei, muito do que eu me preparei em relação ao livro do Apocalipse, eu devo também, né, principalmente a Deus, mas também ao Ranko Stefanovic. A meretriz Babilônia simboliza a união de autoridades religiosas no tempo do fim. E a besta representa uma união mundial política. Essas duas, elas são inseparáveis, pois a prostituta deriva seu caráter e poder da besta. Então, olha só essa afirmação, e eu compactuo com isso. Essa mulher que se prostituiu com reis da terra, que são outros líderes religiosos, deu de beber, né, embebedando ali toda a terra, ela simboliza a união das autoridades religiosas. Queridos, se essa mulher, ela é a meretriz Babilônia, que tem tantos enganos, as igrejas que se associam a ela são chamadas de filhas de Babilônia. Sabia que essa Babilônia tem filhas? Porque elas seguem o que a grande Babilônia ensinou. Vou dar um exemplo. O domingo. A sua igreja guarda o domingo? Sim, né? Se você é adventista, é óbvio que não. Mas se a sua igreja guarda o domingo, eu queria desafiar você a encontrar na palavra de Deus o domingo como o dia de guarda. Eu tenho amigos, eu tenho familiares que são católicos. E eles dizem, não, nós guardamos o domingo porque foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Concordo com você que foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. É um dia que foi fantástico e é maravilhoso para a nossa salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se ele tivesse permanecido morto, teria sido uma tragédia todo o plano da salvação. Mas, queridos, em momento algum nas Escrituras Sagradas, você encontra Jesus Cristo mudando o dia de guarda do sábado para o domingo. Quem fez isso foi a Babilônia. Quem fez isso foi esse poder que deturpou a palavra de Deus. E aí você fala, não, eu não tenho nada a ver com Babilônia, a minha igreja não é Babilônia. Mas a partir do momento que você segue o que Babilônia ensina, sem ir diretamente para a palavra de Deus, e agora eu peço desculpa, porque eu não estou falando, não quero te ofender, não é uma ofensa para você, mas é uma palavra de salvação. Você segue uma igreja que é filha da Babilônia, que come na mão da Babilônia, que bebe do cálice da Babilônia. Porque a partir do momento que a tua igreja rejeita a palavra de Deus,
as escrituras sagradas e fazem o que a tradição manda, aquilo que eles acham que é de pensamento humano. Isso é porque o líder religioso da tua igreja, ele já se embebedou. Ele é um daqueles reis que beberam com a Babilônia. Esse texto aqui, ó. Embriagada com o sangue dos santos. Daqui a pouco ali a técnica acha o texto direitinho para mim, porque eu quero mostrar esse texto quando ele deixa claro, deixando claro que os reis da terra, eles se embebedam juntamente ali com a Babilônia. É o verso 2 do Apocalipse 17. Vai que está lá no início, eu não coloquei, porque diz assim, ó, o verso 1, fala do julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os habitantes da terra. Era esse o texto. Obrigado, meus amigos, por terem colocado. Os reis da terra são os líderes religiosos de hoje, que são considerados como os reis dentro das suas denominações, e eles beberam desse vinho. Então, o que eu estou falando com você nessa noite, é um chamado de Deus para você, para que você saia da Babilônia, para que você venha para a palavra de Deus, que você venha para o povo que Deus está chamando para esses últimos dias, que guardam os seus mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o povo que Deus está preparando para os últimos dias. E a partir de agora, então, nós vamos, a partir do verso 6, para a explicação, verso 7, a explicação do anjo. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? É em relação ainda à mulher, que João havia ficado admirado, e o anjo fala, mas por que você se admirou? Você não sabia que isso iria acontecer durante 1260 dias? Dir-te-ei então o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Muito bem. Então, agora o anjo começa a explicar. E aqui é interessante que ele fala que vai falar o mistério da mulher e também da besta. Mas acontece algo interessante, que a partir de agora você começa a estudar, a partir do verso 7, você não vê mais o anjo explicando nada em relação à mulher. Ele só fala da besta, do animal que ela está sentada. E qual o significado disso? É que ambos possuem o mesmo caráter. Ambos estão intimamente ligados em propósito. Está bem? Então, por isso que ele só fala deste animal. Então, verso 8, vamos agora entender qual é esse animal que essa mulher está sentada, que diz assim, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Queridos, essa frase, era, não é e aparecerá, ou surgirá do abismo, é uma paródia, é uma contrafação de Satanás, porque lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 8, Deus diz assim, que ele é aquele que era, que há, que é, e há de vir. Então, ele se identifica como aquele que era, que é e que há de vir. O alfa e o ômega, presente em todos os momentos. Aí, quando fala da besta, a besta era, não é, mas está para surgir do abismo. Então, Satanás, mais uma vez, tentando fazer aí uma contrafação da identificação de Jesus Cristo. Mas então, quem é essa besta que era, não é e está para surgir do abismo? Apocalipse 17, verso 8, que nós lemos, essa besta, ela era do ano 538 ao ano 1798. Ela possuía o poder político e religioso. E esse animal, esse reino, ele foi perseguidor. Você já sabe de quem eu estou falando.
Você já sabe quem é que tinha o poder desde a supremacia papal do ano 538 até 1798, quando o Papa Pio VI foi tirado do poder. Você sabe qual é o poder que eu estou falando. Então, essa besta que a mulher está montada é este poder, que não é, porque agora, hoje, ela ainda não é. Por mais que já exista, por mais que esteja aí, ela ainda não foi totalmente curada a sua ferida. Lembra que ela foi ferida de morte? A ferida, mesmo que em 1929 ela foi restabelecida, foi restaurado o seu poder, mas não totalmente, porque foi dado apenas o poder religioso. Ela ainda não tem o poder político para dominar como já dominou no passado. Por isso que diz, ela era, não é, mas está para surgir do abismo. Então, a última vez que nós lemos sobre surgir do abismo, era também uma besta que subia do abismo, que era o próprio Satanás. Então, ela surge no tempo do fim como uma ação demoníaca, né? Uma ação de Satanás. Verso 9 e 10 agora. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças desse poder, então nós vamos começar a compreender também. É a explicação do anjo. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Muito bem, então, verso 11, a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Então, o Apocalipse 17, quando chega nessa parte, queridos, existe assim uma imensidão de teorias, de hipóteses, ok? E eu vou mostrar para vocês, dentro da interpretação historicista, mantendo uma coerência desde o capítulo 1, da forma que a gente vem estudando. Então nós vamos descobrir quem são esses 7 montes que a Babilônia está assentada. Agora nós vamos descobrir, inclusive, que fala do 8º rei, mas esse 8º rei, ele não era, né, e ele vai ser também. Vamos ver aqui. Algumas questões históricas que algumas pessoas usam, mas isso não faz sentido, e eu vou explicar isso para vocês. As pessoas dizem que aquele animal que a mulher está sentada, aquela besta, é Roma, né? Tanto no poder imperial como também na época papal. Por quê? Porque Roma foi fundada sobre 7 montes. Então, Roma, a cidade de Roma, ela é localizada sobre 7 montes. Inclusive, cada monte desses, né, é uma região. Assim como existe a região sul, leste, oeste, ali também existe, né, a região do Aventine, do Quirinale, o Célio. Então, existem várias regiões dentro de Roma, porque ela foi construída sobre 7 montes. E algumas pessoas então falam, então está aqui, né? É Roma, porque Roma foi construída sobre 7 montes. De fato foi construída, mas a Bíblia, quando fala de montes, ela não fala de montes literais. Existem outras especulações, eu vou falar dessas 3 especulações, depois eu explico para vocês, né, a nossa visão. A visão futurista, daqueles que pensam em relação ao futuro, eles colocam os papas como sendo os 7 reis e o 8º sendo o Papa Francisco. Diz ali, né? Tem o Papa Pio XI, 12, 23, João 23, Papa Paulo VI, João Paulo I, João II, Bento XVI e o Papa Francisco. Dá 8 reis. E aí eles colocam como a teoria dos 7 reis, e aí o 8º sendo o Papa Francisco. Só que vamos lembrar que na Bíblia, animal não significa pessoa. Animal nunca é referente a um rei, mas sim a um reino. Então, não seria possível. E uma outra interpretação que fala ali, que o 8º rei, ele pertence aos que já foram. Então, o Papa Francisco, ele não é um dos que já foram. Está bem? A outra especulação é as formas de governo,
que Roma já passou reis, cônsules, ditadores, decênviros, tribunos, imperadores e papado. Também é mais uma especulação no sentido de que não é o que a Bíblia, quando a gente usa a Bíblia como sua própria intérprete, não é possível usarmos esse critério. Olha só o que diz Apocalipse 17, verso 9 e 11. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7. Olha só aqui, ó. Ele procede do 7. O 8º, ele procede do 7. E caminha para a destruição. Então, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de um comentário bíblico, e eu quero mostrar para que você possa acompanhar por que o monte não pode ser a questão dos montes e também nem a questão de um rei, ou de um imperador, ou até mesmo de um papa. Vamos ler aqui. Biblicamente, monte é símbolo de reinos e impérios. E aí vem uma sequência de textos bíblicos. Kenneth explica que quando procuramos pelo uso escriturístico do vocábulo montanha, nos casos em que a palavra é empregada como um símbolo, nunca encontramos montanha para simbolizar um monarca ou governante individual. Em vez disso, a encontramos sendo usada como símbolo para uma nação ou império. Então, essa é a visão que nós compartilhamos, ok? Então, vem aí, agora com as minhas palavras, a explicação sobre as 7 cabeças e os 7 montes. Portanto, 7 cabeças, 7 montes e 7 reis são termos intercambiáveis que simbolizam as mesmas entidades, isto é, impérios e reinos, tomando como base o método historicista e a perspectiva temporal do profeta João, no 1º século depois de Cristo. Então, 5 desses impérios e reinos já haviam caído, um existia e o outro ainda estava por vir. Fazendo referência aqui a Apocalipse, capítulo 17 e o verso 10. Está bem? Então, para você, de repente, você deve ter se perdido agora. Eu vou fazer uma pausa e vou voltar aqui. O animal que a mulher está sentada, ele possui 7 cabeças. E essas 7 cabeças, surgem várias especulações, que dizem que essas 7 cabeças são os papas, ou são os montes em que Roma está feita, ou são as formas de governo de Roma. Então, eu usei esses textos para mostrar que essas montanhas e essas cabeças, que lá fala que estava assentado sobre montanhas e cabeças, se referem a um reino e não a uma pessoa, um indivíduo ou um rei, ok? Então, tendo isso em mente, nós vamos seguir em frente. E aí eu fiz aqui alguns desenhinhos, parece que nós voltamos quase ao pré-primário, né? Mas eu tenho talento para fazer essas bolinhas aí. Perspectiva de João no 1º século. João vivia no período em que Roma era o império. Você está vendo ali o 6º rei, o 6º reino. O 6º reino era o reino em que João vivia, escrito Roma, ok? Então, temos que entender que quando João fala, 5 já foram, um existe e o outro ainda está por vir, é uma referência aos reinos existentes na época de João. Então, quais foram os reinos que já tinham caído na época de João? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e a Grécia. Esses 5, eles já tinham deixado de existir. O verso 9 lá, né? 9 e o 10. São 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, dura pouco. E aí fala depois ainda de um 8º reino, que deve proceder do 7. É essa a profecia do capítulo 17, verso 10,
E também o verso 11, onde diz: e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, que procede do 7. Então está aí na sua tela. Surge então das cabeças anteriores, ok? João estava vivenciando o período de Roma, e viria um outro rei, ainda que era o 7º, e depois surgiria o 8º, que era, não é e será, e surge das cabeças anteriores. Quem será então? Olha só aqui então, fazendo aqui esse gráfico. Os 5 primeiros nós já vimos: Egito, Assíria, Babilônia, Grécia. O 6º é Roma da época de João. O 7º é a Roma papal, da besta do Apocalipse 13, que nós já estudamos ali. E surge de entre as cabeças então um novo reino, que era, não é e está para surgir do abismo. Os 10 chifres que vistes, aqui, deixa eu só, aqui. Então, essa besta a qual a mulher está montada, ela é também uma junção de poderes políticos. Os 7 reinos anteriores, Roma papal, é a Roma que João vivia, né, na época, e os outros reinos. O 8º, ele tem que surgir dessas aí. E quando nós vemos as características do reino que persegue os cristãos, qual é o que se encaixa perfeitamente? Porque ele era, não é e está para surgir. Quem é esse reino? Eu mostrei para vocês. O poder papal, ele era, ele deixou de ser e ele voltará a surgir novamente. E voltará como um poder perseguidor. Mas por que ele vai perseguir? Porque ele tem a outra besta, que é os Estados Unidos, que dará todo o poder bélico, militar e político, para que agora Roma papal volte a fazer, né, volte a perseguir, ok? E preparar para o combate contra o povo de Deus. Os 10 chifres que vistes, 17, 12 e 13 agora. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Esses 10 reis, queridos, sendo bem sincero para vocês, muitos escritores, muitos comentários bíblicos, eles colocam que são reis que nós não temos como saber hoje, porque eles ainda vão acontecer, isso ainda vai acontecer. A besta, como eu disse para vocês, ela ainda não foi curada totalmente, não foi restabelecido todo o poder dela. Então, quando for restabelecido todo o poder, 10 reis se juntarão a ela, né, para poder, inclusive, perseguir o povo de Deus, dando essa autoridade. Quando nós estudamos profecias, e a profecia, queridos, ela é melhor compreendida quando a gente olha para trás. Você olha e você começa a ver como tudo se cumpriu perfeitamente. Mas quando você está vivenciando, ou ela está ainda no futuro, muitas vezes nós não sabemos interpretar, ou não sabemos exatamente como vai acontecer. Então, essa questão dos 10 reis, como ele ainda está no futuro, nós não sabemos de fato quem são esses reis, ou como isso vai se dar. Mas sabemos que a finalidade deles é dar o poder que a besta tanto necessita. Para quê? Para voltar a ser o poder perseguidor, que foi durante o período em que ela era, ok? E aí o verso 14 diz que esse povo pelejará contra o Cordeiro. Todos eles se juntarão e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada,
São muitos povos, multidões, nações e línguas. Eu tinha falado que eu iria comentar e eu acabei esquecendo, e o verso 15 agora veio me lembrar. Lá no verso 1, diz que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Foi esse o texto que nós lemos lá no início, e eu disse que comentaria e acabou passando desapercebido. As águas, esse reino, esse poder, essa mulher, ela está sentada sobre muitas pessoas, uma população que lhe dá poder, ok? Então, são multidões, são nações que dão poder para esse poder chamado Babilônia, que é esse poder religioso que embebeda, que traz ali os reis da terra juntamente com ela. Os 10 chifres que viste e a besta, aqui eu vou encerrar hoje, é o antepenúltimo e o penúltimo, mas eu vou encerrar a palestra de hoje com esse verso. Estamos passando do horário. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que cumpram as palavras de Deus. Então, olha só o final da meretriz. Nós estávamos estudando sobre o julgamento, e aqui diz que os 10 reis, os 10 chifres, que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Queridos, o livro do Apocalipse também, ele nos ensina que nos últimos dias, as pessoas elas correrão de um lado para o outro atrás da palavra de Deus, e elas já não mais encontrarão. E quando elas não encontrarem mais a palavra de Deus, e perceberem que perderam a possibilidade de ser salvos, eles se voltarão contra a Babilônia. Ontem nós estudamos, quando aqui diz que ela está sentada sobre muitas águas, lembra? Lembra que ontem nós estudamos sobre o secamento do rio Eufrates? O rio Eufrates passava por baixo da Babilônia. Então, o rio Eufrates, ele dava sustento à Babilônia. E aqui nós vemos a Babilônia, esta mulher sentada sobre muitas águas, que são as pessoas que dão sustento. Então, quando essas pessoas descobrem que a Babilônia não consegue se proteger das pragas, quando essas pessoas descobrem que a Babilônia as embebedou com vinho, quando essas pessoas descobrem que a Babilônia ela se prostituiu com outros líderes religiosos, e esses líderes religiosos, filhos da Babilônia, enganaram as pessoas, tirando a oportunidade delas estarem no céu, se cumpre o que está falando aqui. Eles se voltam contra a meretriz e tudo que ela representa. Todo esse poder religioso enganador, a liderança, as lideranças que se juntaram com ela e não têm pregado a verdade, mas estão enchendo de mentira as pessoas, vendendo coisas que não existem. Certa ocasião, uma pessoa começou um sermão dizendo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu achei que ia ser um sermão maravilhoso, e de repente ele começou: venha para a terça-feira do poder, estaremos vendendo a lâmpada abençoada para que você coloque na sua casa, na onde você acender essa lâmpada, o seu lar vai ser abençoado. Se você colocar essa lâmpada no teu quarto, o teu quarto vai sair dali os demônios. Queridos, isso é uma deturpação clara da palavra de Deus. Isso daí são os reis que se prostituíram com a Babilônia. E isso é conversa de quem está bêbado, porque não está bebendo e comendo da palavra de Deus. E o que está acontecendo? Muitas pessoas estão sendo enganadas. E essas pessoas que vão receber a marca da besta porque estão sendo enganadas, elas nessa ocasião elas se voltarão, mas não haverá mais oportunidade de salvação, porque a porta da graça está fechada. E quando nós estudamos aqui na Bíblia, e nós estamos estudando aqui capítulo por capítulo, nós vamos chegar no verso 18 e no verso 19, é a volta de Jesus Cristo, que é o estudo de amanhã. Sabe o que isso significa? Que o estudo que nós estamos fazendo da besta para a volta de Jesus Cristo é uma página.
Sabe o que isso significa para você e para mim? Que a volta de Jesus Cristo está muito próxima de acontecer. E muitos estão apenas bebendo e comendo na mesa da Babilônia, deixando de se alimentar do pão do céu, que é a palavra de Deus. Queridos, não há mais tempo para que a gente fique perdendo tempo. Olha novamente o que diz ali o Ranco. A meretriz simboliza a união das autoridades religiosas no tempo do fim. Autoridades que se prostituíram com ela, que beberam com ela. É hora de nós abandonarmos a Babilônia. É hora de nós darmos oportunidade para o nosso Deus. Queridos, Babilônia, as bestas, elas querem a nossa destruição. Mas existe um Deus no céu, que governa acima de todas as forças humanas. E Ele está conduzindo a história final. E a história desta terra terá um final feliz. Você sabia? Você sabia que o final desse planeta não é a vitória da besta? Você sabia que a história do final deste planeta não é a morte com Covid? A história final do planeta Terra é a vitória de Jesus Cristo. Porque Ele é o Cordeiro, porque Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E com Ele vence aqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Não quer você mais uma vez nesta noite dizer a Deus: Senhor, eu quero fazer parte do Teu time. Senhor, eu quero colocar a camisa do Teu uniforme. Eu quero fazer parte, Senhor, desta equipe. Eu quero fazer parte de um povo que o Senhor está separando. É essa a tua vontade de fazer parte do rebanho de Deus aqui na terra? Se é essa a tua vontade, mais uma vez eu te convido a fechar os seus olhos para orarmos. Querido Pai, o Senhor a cada noite tem enviado mensagens poderosas, Senhor, de chamamento das pessoas para saírem das trevas e virem para a luz. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja agindo na vida dos nossos irmãos, aqueles que nos ouvem, aqueles que neste momento, Senhor, estão se sentindo incomodados. Que o Teu Santo Espírito primeiramente traga a paz, mas também traga o entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra de tal forma que possamos viver à altura do Seu chamado, Senhor. Nos prepare, Senhor, para vivenciarmos como Teus filhos aqui na terra, mas nos prepare também para vivenciarmos como cidadãos dos céus. Nos ajude, Senhor, a vencermos os poderes demoníacos dessa terra. Nos dê força. Suplicamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.